O encontro com as senhoras romanas no jardim de Joana de Cusa. Jesus desce de um barco no cais do jardim de Cusa, ajudado por um barqueiro que o levou até lá. Um jardineiro que o viu corre para abrir o portão que fecha a entrada da propriedade do lado do lago. É um portão alto e forte, que no entanto está oculto por uma cerca alta muito grossa, de louro e bucho do lado externo, em direção ao lago, e por rosas de todas as cores no lado interno, em direção à casa. As magníficas roseiras decoram o louro de bronze e as folhas de bucho, rastejam pelos ramos e espiam do outro lado, ou ultrapassam a barreira verde e deixam as suas cabeças floridas caírem do outro lado. Apenas a parte central do portão, do outro lado da avenida, é estéril e ali se abre para permitir a passagem de quem entra ou sai do lago. Paz a esta casa e a ti. Onde está sua patroa? Lá, com as amigas dela. Vou chamá-la imediatamente. Elas estão esperando por ti há 3 dias, porque tinham medo de se atrasar. Jesus sorri. O servo sai para chamar Joana. Nesse ínterim, Jesus caminha lentamente em direção ao lugar mencionado pelo criado, admirando o maravilhoso jardim. Dir-se-ia o maravilhoso rosário que Cusa havia construído para sua esposa. Magníficas rosas primitivas de todos os tipos, tamanhos e formas. São uma explosão de cores nesta enseada protegida do lago. Existem outras plantas com flores, mas ainda não desabrocham e são muito poucas em comparação com a quantidade de roseiras. Joana chega. Ela nem largou o cesto meio cheio de rosas, nem a tesoura que usava para cortá-las, e ela corre assim, os braços estendidos, ágil e bela, no seu vestido largo de tecido de lã muito fino, de um tom rosa muito claro, cujas dobras são mantidas no lugar por taxas e fivelas de filigrana de prata, decoradas com granadas claras, cintilantes. Em seus cabelos escuros e ondulados, um diadema em forma de mitra. Também em prata e granadas, segura um véu de biços rosa muito claro, que pende sobre suas costas, deixando descobertas suas orelhas, adornados com brincos combinando com o diadema. Seu rosto sorridente e pescoço fino, em torno do qual ela usa um colar brilhante, feito com o resto de seus preciosos ornamentos. Ela deixa cair sua cesta aos pés de Jesus e se ajoelha para beijar sua túnica, entre as rosas espalhadas pelo chão. Paz para você, Joana, eu vim. E estou feliz, elas também vieram. Oh, agora parece que fiz a coisa errada ao organizar esta reunião. Como vocês conseguirão se entender? Elas são pagãs. Joana está um tanto preocupada. Jesus sorri e, pondo a mão na cabeça dela, diz: Não tenhas medo, vamos nos entender muito bem. Você fez a coisa certa ao organizar esta reunião. Nosso encontro será repleto de bênçãos, pois seu jardim está repleto de rosas. Agora pegue aquelas pobres rosas que você deixou cair e nos deixe ir para suas amigas. Oh, existem muitas rosas. Eu as escolhi para passar o tempo e minhas amigas são tão voluptuosas, amam flores como se fossem... não sei. Eu amo elas também. Veja, nós já encontramos um assunto sobre o qual podemos nos entender. Vamos, apanhemos estas rosas maravilhosas. E Jesus inclina-se para dar o exemplo. Tu não, meu Senhor. Se você realmente quiser, bem, está feito. Eles caminham até um caramanchão feito de roseiras entrelaçadas multicoloridas. 3 senhoras romanas estão olhando para eles da soleira. Plautina, Valéria e Lídia. As primeiras e as últimas hesitam, mas Valéria sai correndo e faz uma reverência dizendo: Salve, Salvador da minha pequena Fausta! Paz e luz para ti e para as tuas amigas. As amigas fazem uma reverência sem falar. Já conhecemos Plautina, alta, imponente, com belos olhos escuros, bastante autoritários, sob uma testa lisa muito branca, um nariz reto perfeito,
uma boca bem formada, um tanto túmida, um queixo redondo bem definido. Ela me lembra algumas belas estátuas de imperatrizes romanas. Pesados anéis brilham em suas belas mãos e grandes pulseiras de ouro em volta dos braços esculturais, nos pulsos e acima dos cotovelos, que aparecem de um branco rosado, lisos e perfeitos, sob as mangas curtas. Lídia, por outro lado, é loira, mais magra e mais jovem. A sua beleza não é a beleza majestosa de Plautina, mas possui toda a graça da juventude feminina, ainda um pouco imatura. E já que estamos em um assunto pagão, eu poderia dizer que se Plautina se parece com a estátua de uma imperatriz, Lídia poderia muito bem ser Diana ou uma ninfa de aparência gentil e modesta. Valéria, que não se encontra na situação desesperadora em que a vimos em Cesareia, aparece com a beleza de uma jovem mãe, bastante rechonchuda, mas ainda muito jovem, com o olhar sereno de uma mãe feliz por amamentar sua própria filha e vê-la crescer saudável. Rosada e morena, seu sorriso é tranquilo, mas muito gentil. Tenho a impressão de que as duas senhoras são de categoria inferior à de Plautina, a quem respeitam como rainha, como também se evidencia pela sua atitude. Estavam cuidando de flores? Prossigam. Podemos conversar também enquanto vocês escolhem esta bela obra do Criador, que são as flores, e enquanto vocês as arrumam nestes vasos preciosos com a habilidade de que Roma é dona, para prolongar suas vidas, que infelizmente são muito curtas. Se admirarmos este botão, que acaba de abrir sua pétala rosa-amarela em um sorriso adorável, como não lamentar vê-lo morrer? Oh, os judeus ficariam maravilhados se me ouvissem falar assim. Mas também sentimos que em uma flor há algo que está vivo, e lamentamos ver seu fim. Mas as plantas são mais sábias do que nós. Elas sabem que em cada ferimento causado pelo corte de um caule, um novo broto crescerá e se tornará uma nova rosa. E assim devemos aprender a lição e fazer de nosso amor um tanto sensual pelas flores, um estímulo para um pensamento mais elevado. Qual deles, mestre? Pergunta Plautina, que escuta com atenção e fica intrigada com o pensamento refinado do mestre judeu. Este, que com uma planta não morre enquanto suas raízes são alimentadas pelo solo, ela não morre porque seus caules morrem. O homem não morre porque um ser termina sua vida terrena, mas sempre nascem novas flores. E um pensamento que é ainda mais elevado e nos fará bendizer o Criador. Enquanto uma flor, uma vez morta, não voltará à vida, o que é triste, o homem, quando está dormindo em seu último sono, não está morto, mas ele vive uma vida mais brilhante, extraindo, por meio de sua melhor parte, a vida eterna e o esplendor do Criador que o formou. Portanto, Valéria, se sua filhinha tivesse morrido, você não teria perdido suas carícias. Os beijos de sua criatura sempre teriam vindo para sua alma, porque, embora separada de você, ela não teria esquecido o seu amor. Vê como é agradável ter fé na vida eterna? Onde está a sua filha agora? Nesse berço coberto. Nunca me separei dela antes, porque o amor pelo meu marido e pela minha filha eram os únicos interesses da minha vida. Mas agora que sei o que é vê-la morrer, não a deixo nem por um momento. Jesus se dirige a um assento sobre o qual há uma espécie de berço de madeira, coberto por uma capa cara. Ele o descobre e olha para a criança adormecida, a quem o ar fresco desperta com ternura. Seus olhinhos parecem surpresos quando se abrem, e seus lábios se abrem em um sorriso de anjo, enquanto suas mãozinhas, que antes estavam fechadas, agora estão abertas e ansiosas para segurar os cabelos ondulados de Jesus. O chiureio de um pardal marca o progresso da fala em sua pequena mente. Por fim, a grande palavra universal treme. Mama! Pegue-a, levante-a, diz Jesus, que se afasta para deixar Valéria inclinar-se sobre o berço. Ela vai causar-te incômodo. Chamarei uma escrava e a levarei para o jardim.
Incômodo? Oh não, não, as crianças nunca são um problema. Elas são sempre minhas amigas. Tens filhos ou neto, mestre? Pergunta Plautina, que observa como Jesus, sorrindo, provoca a bebê para fazê-la rir. Não, não tenho filhos nem netos, mas adoro crianças como adoro flores, porque são puras e sem malícia. Na verdade, dê-me sua filha, mulher. É uma grande alegria para mim pressionar um anjinho contra o meu coração. E ele se senta segurando o bebezinho, que o observa e bagunça sua barba, e então encontra algo mais interessante para fazer, brincando com as franjas de seu manto e com o cordão de sua túnica, a qual ela dedica um longo e misterioso discurso. Plautina diz: a nossa boa e sábia amiga, uma das poucas que não nos despreza e não se corrompe associando-se a nós, já deve ter lhe dito que estávamos ansiosos por te ver e ouvir, para te julgar por aquilo que tu és, porque Roma não acredita em histórias ociosas. Por que tu estás sorrindo, mestre? Conto-te mais tarde. Continue. Porque Roma não acredita em histórias fúteis e quer julgar com verdadeiro conhecimento e consciência antes de condenar e exaltar. Seu povo o exalta e o calunia na mesma medida. Suas ações convenceriam alguém a exaltar a voz. As palavras de muitos judeus induziriam as pessoas a considerá-lo pouco menos que um criminoso. Suas palavras são solenes e sábias como as de um filósofo. Roma gosta muito de doutrinas filosóficas e, devo admitir, nossos filósofos atuais não têm uma doutrina satisfatória, também porque seus modos de vida não correspondem às suas doutrinas. Não podem ter um modo de vida que corresponda à sua doutrina. Porque são pagãos, não é? Não, porque são ateus. Ateus? Mas eles têm seus deuses. Já nem tem isso, mulher. Eu os lembro dos antigos filósofos, os maiores. Eles também eram pagãos. No entanto, considere quão alto era o tom moral de suas vidas. Estava misturado com erros, porque o homem tende a errar. Mas quando foram confrontados com os maiores mistérios, a vida e a morte, quando tiveram que enfrentar o dilema da honestidade ou da desonestidade, da virtude ou do vício, do heroísmo ou da covardia, e consideraram que se voltassem para o mal, um grande infortúnio cairia sobre sua pátria e seus concidadãos, então, com um super esforço de vontade, rejeitaram os tentáculos dos pólipos do mal, e, sagrados e livres, escolheram o bem a todo custo. Aquele bem que não é outro senão Deus. Tu és Deus, é o que dizem. Isso é verdade? Eu sou o Filho do Deus verdadeiro. Tornei-me carne, mas continuo a ser Deus. Mas o que é Deus? O maior dos mestres, se olharmos para vós. Deus é muito mais que um mestre. Não reduza a ideia sublime da divindade a uma limitação da sabedoria. A sabedoria é uma divindade, temos Minerva. Ela é a deusa do conhecimento. Vocês também têm Vênus, a deusa do prazer. Você pode admitir que um Deus, que é um ser superior aos homens, possui, elevado ao mais alto grau, todos os horríveis vícios dos mortais? Você pode conceber que um ser eterno tenha por toda a eternidade as delícias mesquinhas, egoístas e humilhantes de quem tem apenas em uma hora? E que o ser superior os torna o objetivo de sua vida? Você não considera que céu profanado é aquele que você chama de Olimpo, onde fermentam os sucos mais acres da humanidade? Se você olhar para o seu céu, o que você pode ver? Luxúria, crime, ódio, guerra, roubos, crapulência, armadilhas, vingança. Se você deseja celebrar a festa de seus deuses, o que você faz? Você se entrega a orgias. Que culto tu dás a eles? Onde está a verdadeira castidade das virgens consagradas à Vesta? Em que código de lei divino seus pontífices baseiam seu julgamento?
Que palavras seus álgures podem ler no vôo dos pássaros ou no estrondo do trovão? E que respostas as entranhas sangrentas dos animais sacrificados podem dar aos seus arúspices? Tu disseste, Roma não acredita em histórias ociosas. Porque ela acredita então que 12 pobres homens, enviando um porco, uma ovelha e um touro ao redor dos campos e os sacrificando, podem ganhar o favor de Ceres, quando se tem um número infinito de divindades, uma odiando a outra? E tu acreditas em suas vinganças? Não, Deus é algo bem diferente. Ele é eterno, uno e espiritual. Mas tu dizes que és Deus e ainda assim és carne. Há um altar sem Deus na pátria dos deuses. A sabedoria do homem o devotou ao Deus desconhecido. Porque os sábios, os verdadeiros filósofos, perceberam que há algo além do cenário ilustrado criado para os filhos eternos, isto é, para os homens cujas almas estão envoltas nos planos do erro. Se aqueles sábios que perceberam que há algo além do falso cenário, algo realmente sublime e divino, que criou tudo o que existe e de onde vem todo o bem que existe no mundo, se aqueles homens quisessem um altar ao Deus desconhecido, quem eles perceberiam ser o Deus verdadeiro? Como podeis chamar a Deus o que não é Deus, e como poder dizer que sabes o que não sabes? Aprenda, portanto, o que Deus é, para que possais conhecê-lo e honrá-lo. Deus é o ser que, por seu pensamento, fez tudo do nada. A história das pedras transformadas em homens te convence e te satisfaz? Eu te digo solenemente que há homens mais duros e perversos do que pedras, e pedras mais úteis que os homens. Mas não é mais agradável para você, Valéria, dizer, olhando para sua filhinha, ela é a vontade viva de Deus, criada e formada por Ele, dotada por Ele de uma segunda vida que não acaba, para que eu tenha minha pequena Fausta para todo o sempre, se eu acreditar no Deus verdadeiro. Em vez de dizer, esta carne rosada, este cabelo mais fino que uma teia de aranha, estes olhos claros, originam-se de uma pedra. Ou dizer, sou inteiramente como uma loba ou uma égua, e como um animal acasalo, como um animal procrio, como um animal crio, e minha filha é fruto do meu instinto bestial, e ela é uma animal como eu, e amanhã, quando ela morrer e eu morrer, seremos duas carniças que se dissolverão com um odor fétido, e nunca mais voltaremos a ver-nos? Diga-me, qual das duas opções seu coração materno prefere? Certamente não o último, meu senhor. Se eu soubesse que Fausta não era uma coisa que se dissolvia para sempre, a minha dor, quando ela estava em agonia, não teria sido tão violenta, porque eu teria dito, perdi uma pérola, mas ainda existe, e eu a vou encontrar. Tu estás certa. Quando eu estava vindo em sua direção, sua amiga me disse que estava maravilhada com sua paixão por flores, e ela temia que isso pudesse me aborrecer, mas eu a tranquilizei dizendo, eu também adoro flores, então vamos nos entender muito bem. Mas desejo levá-la a amar as flores, como fiz a Valéria a amar a sua filha, de quem ela agora terá mais cuidado, pois sabe que Fausta tem uma alma, que é uma partícula de Deus encerrada no corpo, que ela, a mãe, fez para ela, uma partícula que não morrerá, e que sua mãe encontrará novamente no céu, se ela acreditar no Deus verdadeiro. O mesmo se aplica a ti. Olhe para esta linda rosa. O púrpura que adorna o manto imperial não é tão magnífico quanto esta pétala, que não é apenas um prazer para os olhos por causa de sua cor, mas também uma alegria de tocar por sua suavidade e cheirar por seu perfume. E olhe para esta, e esta e esta. A primeira é como o sangue jorrando de um coração. A segunda é como a neve recém-caída. A terceira é ouro pálido. A última é como o rosto doce desta criança sorrindo em meu colo.
E mais, a primeira é rígida em um caule quase sem espinhos, cujas folhas são avermelhadas como se tivessem sido borrifadas com sangue. A segunda tem apenas alguns espinhos, e suas folhas são claras e opacas no caule. A terceira é flexível como um junco, e suas folhas pequenas são brilhantes como cera verde. O caule da última é tão espesso de espinhos que parece ansioso por impedir todo o acesso possível à sua corola rosada. Parece uma lima com dentes muito afiados. Agora considere isso. Quem fez tudo isso? Como? Quando? Onde? Que lugar era essa noite do tempo? Era um nada, uma agitação amorfa de elementos. Deus disse, eu quero. E os elementos se separaram e formaram grupos familiares. E outro, eu quero, trovejou, e os elementos se arranjaram, um com o outro. A água entre as terras, ou um do outro, ar e luz no planeta formado. Mais um eu quero, e as plantas foram feitas. E então as estrelas, depois os animais, e por fim o homem. E Deus, para fazer o homem, sua criatura preferida, feliz, concedeu-lhe, como brinquedos magníficos, flores, estrelas e finalmente a alegria de procriar, não o que morre, mas o que sobrevive à morte, pelo dom de Deus, e que é a alma. Estas rosas são tantas vontades do Pai. Seu poder infinito deixa isso claro em um número infinito de coisas bonitas. Minha explicação é um tanto difícil porque choca a resistência ousada de suas crenças. Mas espero, como é nosso primeiro encontro, que nos tenhamos entendido um pouco. Deixe sua alma refletir sobre o que eu disse a vocês. Tendes alguma pergunta a fazer? Pergunte-as. Estou aqui para esclarecer as coisas. A ignorância não é uma desgraça. É lamentável persistir na ignorância onde há alguém disposto a esclarecer dúvidas. E Jesus, como se fosse o pai mais experiente, sai segurando a criança que está dando os primeiros passos e quer ir em direção a um jato d'água balançando ao sol. As senhoras permanecem onde estavam, falando umas com as outras. E Joana, hesitando entre dois desejos, está parada na soleira do caramanchão. Por fim, Lídia se decide e, seguida pelas outras, vai em direção a Jesus, que ri porque a pequenina está tentando pegar os raios de sol da água com a mão e só agarra a luz, e ela insiste sem parar, balbuciando com seus lábios rosados. Mestre, não entendi por que disse que os nossos mestres não podem levar uma vida boa porque são ateus. Eles acreditam no Olimpo, mas eles acreditam. Eles têm apenas a aparência exterior de crença. Enquanto eles realmente acreditaram, como os verdadeiros sábios acreditaram no Deus desconhecido, que eu mencionei a vocês, naquele Deus que satisfez suas almas, mesmo que ele fosse sem nome, mesmo que inadvertidamente eles não quisessem, contanto que eles voltassem seus pensamentos para aquele ser, de longe superior aos pobres deuses, cheios das faltas da humanidade, das baixas faltas da humanidade. Os deuses que o paganismo criou para si, de alguma forma refletiam Deus por necessidade. Uma alma é um espelho que reflete e um eco que repete. O que, mestre? Deus. É uma ótima palavra. É uma grande verdade. Valéria, fascinada pelo pensamento da imortalidade, pergunta: Mestre, diga-me onde está a alma da minha filha. Vou beijar aquele lugar como um santuário e vou adorá-lo porque é parte de Deus. A alma é como esta luz que a pequena Fausta deseja agarrar e não pode, porque é incorpórea, mas está aí. Você, eu, seus amigos podem ver isso. Da mesma forma, uma alma pode ser vista em tudo o que diferencia o homem dos animais. Quando a sua filha lhe contar os primeiros pensamentos, você pode dizer que tal compreensão é a sua alma que está se revelando. Quando ela te amar não por instinto, mas com sua razão, considere que esse amor é sua alma.
Quando ela ficar bonita ao seu lado, não tanto em seu corpo quanto em virtude, considere que essa beleza é sua alma, e não adore a sua alma, mas a Deus que a criou. Deus que deseja que cada alma seja seu trono. Mas onde está esta coisa incorpórea e sublime? No coração, no cérebro de alguém? Está em todo o homem. Ela contém você, e está contida dentro de você. Quando ela o deixa, você se torna um cadáver. Quando é morta por um crime que o homem comete contra si mesmo, você está condenada, separada de Deus para sempre. Concordas, portanto, que o filósofo que disse que somos imortais tinha razão, embora fosse um pagão? Pergunta Plautina. Eu não concordo, eu irei mais longe. Eu digo que é um artigo de fé. A imortalidade da alma, ou seja, a imortalidade da parte superior do homem, é o mistério mais certo e reconfortante de se acreditar. É aquele que nos garante de onde viemos para onde vamos, quem somos e remove toda a amargura de cada separação. Plautina está profundamente absorta em pensamentos. Jesus a observa e fica em silêncio. Por fim pergunta: Tens alma? Jesus responde: Certamente. Mas és ou não és Deus? Eu sou Deus, eu te disse, mas agora eu assumi a natureza do homem. E você sabe por quê? Porque só com este meu sacrifício fui capaz de resolver os pontos que eram insuperáveis por sua razão, e depois de demolir erros e libertar mentes, também fui capaz de libertar almas de uma escravidão que não posso explicar a vocês agora. Portanto, inclui sabedoria e santidade em um corpo. Espalho sabedoria como sementes no solo e pólen aos ventos. A santidade fluirá como de uma preciosa ânfora quebrada para o mundo, na hora da graça, e santificará os homens. Então o Deus desconhecido se tornará conhecido. Mas já és conhecido, aquele que duvida do teu poder e da tua sabedoria, ou é mau ou mentiroso. Eu sou conhecido, mas este é apenas o amanhecer. O meio-dia será cheio do conhecimento de mim. Como será o seu meio-dia? Um triunfo? Devo ver? Verdadeiramente será um triunfo, e você estará presente, porque você detesta o que sabe e anseia pelo que ignora. Sua alma tem fome. Isso é verdade, tenho fome de verdade. Eu sou a verdade. Então dá-te a mim que tenho fome. Só tens de vir à minha mesa. Minha palavra é o pão da verdade. Mas que dirão os nossos deuses se os abandonarmos? Não se vingarão de nós? Pergunta a temerosa Lídia. Mulher, já viste uma manhã de nevoeiro? Os prados perdem-se no vapor que os esconde. Então o sol brilha e o vapor se dissolve, e os prados reluzentes ficam mais bonitos. O mesmo se aplica aos seus deuses, a névoa de um pobre pensamento humano, que, ignorando Deus e precisando acreditar, porque a fé é uma necessidade permanente do homem, criou o Olimpo, uma verdadeira história ociosa e inexistente. E assim seus deuses, quando o sol, isto é, o Deus verdadeiro nascer, se dissolverão em seus corações sem poderem causar nenhum dano, porque eles não existem. Teremos de te ouvir de novo, bastante. Definitivamente estamos perante o desconhecido. Tudo o que dizes é novo para nós. Mas isto te enoja? Você pode aceitar isso? Plautina responde segura de si. Não, isso não. Sinto-me mais orgulhosa do pouco que sei agora, e que César não sabe, do que do meu nome. Bem, então persevere. Deixo-vos com a minha paz. O quê? Não vais ficar, meu senhor? Joana está desolada. Não, não vou ficar. Eu tenho muito que fazer. Oh, queria falar contigo sobre o meu problema.
Jesus, que começava a andar, depois de se despedir das senhoras romanas, volta-se e diz: venha até ao barco e me dirás qual é a tua dor. E Joana vai e diz: Cusa quer mandar-me a Jerusalém por algum tempo e não estou contente com isso. Ele está fazendo isso porque não quer que eu fique mais confinada, agora que estou saudável. Também tu estás a criar névoas inúteis para ti, diz Jesus, que está entrando no barco. Se você considerasse que pode me hospedar assim ou seguir-me com mais facilidade, ficaria feliz e diria: a misericórdia cuidou disso. Oh, é verdade, meu Senhor, eu não tinha pensado nisso. Então você pode ver, seja uma boa esposa e obedeça. A obediência lhe dará a recompensa de me receber como seu convidado na próxima Páscoa e a honra de me ajudar a evangelizar seus amigos. Minha paz esteja sempre contigo. O barco parte e tudo acaba. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.